Feriadão em vista, chega dessa pesquisa, eu quero é descansar. Eu sou a Amália e no Diário de uma Doutoranda de hoje eu vou dar 4 dicas para maratonar em séries nesse feriadão. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Eu sei, nessa quarentena a gente começou assim, uhul, vou descansar bastante, mas agora você deve estar entediado de ficar entediado, né? Então a ideia hoje aqui é falar de algumas séries para você descansar a cabeça e ainda, de repente, aprender alguma coisa. Eu gosto muito de assistir séries, então eu trouxe algumas dicas de algumas séries que eu gosto muito. E é claro, eu vou deixar a minha série favorita por último, então assiste o vídeo até o final para saber qual é a minha série favorita. Mas antes disso, eu já queria aproveitar aqui que a gente está quase chegando a 2.000 inscritos aqui no canal. Talvez quando você estiver assistindo já vai estar em mais de 2.000 inscritos. Então eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer todo mundo que está inscrito aqui no nosso canal, principalmente os telespectadores, vamos chamar assim, que estão sempre assistindo o nosso vídeo. Em especial o Mamadou, que está sempre colocando comentários aqui. Eu também queria mandar um super abraço, um super beijo pra nossa família, meu sogro, minha sogra queridos, estão sempre assistindo aqui, tios, tias, primos, todo mundo assiste. Aí eu fico pensando, se eles assistem não deve ser tão chato assim, né? Então, ó, super beijo, a gente tá morrendo de saudade de vocês aí, obrigada por nos assistir aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, que toda terça e toda quinta tem vídeo novo aqui no canal. E aí você vai receber uma notificaçãozinha do vídeo novo. Bom, vamos então para as séries. A minha primeira dica é uma série chamada Mindhunter. Ela tem disponível no Netflix até a última vez que eu tinha avaliado, que eu tinha analisado, que eu tinha buscado lá. Então, se você tem acesso ao Netflix, dá uma procuradinha lá. Essa série é muito interessante porque conta a história de 2 policiais que estão investigando o perfil dos serial killers. Inclusive, na série e supostamente na vida real, esses 2 personagens, eles foram os responsáveis, inclusive, pela nomenclatura, serial killers. E aí eles começam a pesquisar para traçar um perfil dessas pessoas, um perfil psicológico. E aí, lá no início da série, eles não sabem muito bem como fazer isso. E aí, lá pelas tantas, entra em cena uma outra personagem, que é uma pesquisadora. E aí ela começa a pegar no pé deles por causa do método. Então eles precisam criar todo um método para manter essas entrevistas de uma forma mais padronizada e aí sim poder criar esses perfis. Então é bem interessante ver essa evolução deles em relação à parte metodológica. Para quem faz pesquisa qualitativa e faz entrevistas, é legal ter esse olhar sobre a série. Então eles começam lá fazendo a entrevista de qualquer jeito e depois eles começam a usar gravador, começam a usar um roteiro semi-estruturado para poder entrevistar os serial killers, enfim, para poder criar esse perfil psicológico. Então, fica a dica, quem quiser assistir Mindhunter Netflix, tem disponível, e aí você pode ter esse olhar, então, em relação à condução de entrevistas e ao método. Maybe in an academic sense, but this isn't only about your study. My study? Once we've collected all the data, then we can all apply it. You mean in 4 years? A segunda dica é Manhunt, Unabomber. É a primeira temporada de uma série que tem... Eles vão lançar, ou já lançaram a segunda temporada, eu ainda não assisti, eu assisti a primeira, que é em relação ao Unabomber. Unabomber foi um terrorista ali nos anos 70, 80, 90, se eu não me engano, mais ou menos por aí. Eu assisti a série faz algum tempinho, mas se você for lá no nosso blog, eu vou deixar o link, a descrição aqui embaixo, a gente descreve bem direitinho como que funciona a série e qual é a história por trás da série, porque é baseada em fatos reais. Então esse terrorista, ele mandava caixas com bombas para vários lugares, incluindo uma linha aérea, né, uma empresa de linha aérea, de transporte aéreo, e uma universidade. Então, ele acabou sendo chamado de Unabomber porque seria universidade, aéreo, né, de linhas aéreas, e bomber, de bombas. E é interessante também olhar pelo lado científico e de pesquisa nessa série. Por quê? 2 coisas. Primeiro, o terrorista, ele fez doutorado, de verdade, tem a tese dele, se você procurar na internet, ela está disponível na biblioteca da universidade onde ele se formou. Ele era um universitário, fez mestrado, fez doutorado, até deu aula, se eu não me engano, numa universidade nos Estados Unidos por um tempo, e depois ele resolveu sair, aí tem toda a história dele. Então, é legal ver esse por trás a parte da carreira acadêmica dele, desse personagem. E a segunda parte que você tem que olhar nessa série é em relação à análise qualitativa
investigativa que ele faz das cartas, que o policial faz das cartas que esse terrorista envia. E é através dessas análises, dessas cartas, que ele consegue linkar, achar evidências que liguem as cartas ao real criminoso, a pessoa que realmente estava enviando aquelas bombas. Ele, inclusive, faz algumas associações de palavras que eram usadas antes ou depois de um certo período, e essa palavra é tese, porque tem relação com a tese de doutorado dele, e, enfim, outros detalhes que demonstram, através do vocabulário, qual é a provável localização dessa pessoa. Então é legal ver essa evolução da análise textual, vamos dizer assim, análise documental, para provar que um criminoso cometeu um crime. E isso, inclusive, na época não era utilizado e muita gente desacreditava do processo de investigação desse policial, e ele consegue provar por A mais B que esse criminoso estava ligado àquelas cartas e consegue prender o criminoso, inclusive. Então, vale a pena assistir essa primeira temporada do seriado com esse olhar, assim, olhar pela pesquisa, olhar os métodos, olhar de que forma era conduzida essa investigação por meio de um método de análise textual, de uma análise documental. These numbered paragraphs, the numbered endnotes, and the corrections page. I mean, this is a dissertation. This is standard formatting for a PhD. Então, nós estamos indo agora para a terceira opção. Ah, Amália, não aguento mais crime. Nossa, quero ver alguma coisa legal. Beleza, esse seriado ele é bem mais alegrinho, apesar de falar de morte também, mas ele fala de uma forma bem leve. Ele se chama The Good Place e ele também está disponível no Netflix. É a história de qual seria o lugar ou para onde a gente iria depois que a gente morre. E é o Good Place. Ele tem 4 ou 5 temporadas, é uma série bem engraçadinha e são episódios curtinhos de 20 minutos, então vale a pena para descansar a cabeça. Mas eu vou chamar a atenção para um ponto específico da série para você acompanhar, que é a história do Tid. O Tid, ele é um professor universitário e o maior sonho dele é que o orientador aceite a tese dele de doutorado. Só que a tese dele de doutorado tem 3.500 páginas. Então tem várias cenas ao longo da série que é ele sonhando com o orientador dele, conversando com o orientador dele, tentando reescrever a tese dele, e eu sei que muitos doutorandos vão se identificar com isso, né? E agora indo pra quarta e última opção, e aí agora eu vou revelar a minha série do coração, minha série favorita. Gente, sim, eu sou fã de Friends, pra quem não sabe. Sou muito fã de Friends. Eu assisto o tempo todo. Eu acho que a Netflix não tirou o Friends do catálogo aqui do Brasil por minha causa, porque eu devo ter horas e horas assistindo Friends. Eu sei praticamente todas as falas e episódios de cor e salteado. E tá, mas Amália, por que tu tá falando do Friends? Nada a ver. Então, eu poderia trazer outras dicas de séries relacionadas à vida acadêmica, como, por exemplo, The Big Bang Theory. Se alguém já assistiu ou não assistiu, vale a pena assistir, porque todos são doutores, ou pretendem fazer doutorado, ou estão fazendo doutorado, eles são cientistas, mas é tão óbvio, é tão clichê falar de The Big Bang Theory e vida acadêmica que eu resolvi deixar de lado. E eu trouxe a ideia de falar um pouquinho sobre vida acadêmica e Friends, e um personagem especial, o Ross. O Ross, ele é professor universitário, só que ele só se torna professor universitário ao longo da série. Então vai ter lá um episódio, eu acho que é no meio da série, lá pela 6ª, 7ª temporada, que ele sai do museu, ele é um paleontólogo, tem doutorado, PhD, e todo mundo faz sarcasmo disso, como se não fosse bom o suficiente, como, por exemplo, um doutorado em medicina. I thought you were a doctor. Yeah, no, Ross has a PhD. Ew. Mas, enfim, piadas à parte, tem um episódio lá onde ele comemora porque ele foi chamado para dar aula na Universidade de Nova York. E aí ele começa, então, a dar aulas na universidade. E aí ele vai, inclusive, testar a aula com os amigos dele e todo mundo fica dando risada porque ele tá nervoso, enfim, a aula dele é muito chata. Eu adoro, particularmente eu adoro a série, inclusive, fica o segredinho aqui, tem vários indícios de Friends nos meus artigos científicos publicados, inclusive, se você for lá buscar, você vai encontrar alguns indícios de Friends no meu artigo publicado. Tem um cliente nosso que também tem essa mania, quando ele não sabe o nome de um capítulo
de um trabalho dele, ele coloca aquele de ou aquele com, assim como começa os títulos dos episódios de Friends. Então eu tenho certeza que todos os amantes de Friends que estão na carreira acadêmica, de alguma forma, tentam colocar algum indício de Friends nos seus trabalhos acadêmicos. Mas, comentários à parte, se você quiser descansar um pouco a cabeça, vale a pena assistir Friends e dar uma olhadinha, acompanhar a carreira acadêmica, então, do Ross e suas publicações e seu início na vida universitária como professor. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Uau, tem bastante coisa para fazer, para descansar a cabeça nesse feriadinho. Todo mundo em casa, todo mundo seguindo as orientações de cada estado, de cada município. E a gente segue aqui trabalhando, estudando bastante. Se você quiser deixar um comentário, uma dica de algum seriado que você gosta, deixa aqui nos comentários. Eu adoro saber como é que tá indo a pesquisa de vocês ou saber de mais dicas. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!